Sabe os instant answers? O que é as instant answers? São respostas instantâneas. São aquelas respostas tipo ping-pong. Você pergunta, ele te responde. Ó, quando eu faço nascer e pôr do sol, ele traz para mim informações referentes. Se eu só coloco pôr do sol, ele me traz só pôr do sol. Se eu coloco nascer e pôr do sol, ele me traz os dois. Se eu coloco nascer do sol, ele me traz o nascer do sol, né? E o mais legal, ele traz o nascer e o pôr do sol do local que eu estou, né? Mas se eu quiser o nascer e o pôr do sol em Paris, ele traz para mim, aí ele obedece, vamos lá, que horas vai ter o pôr do sol em Paris? Espera aí, deixa eu ver. Sunrise, espera um instantinho, idiomas, ele não está dando a resposta como eu quero que ele dê a resposta, então a gente vai ter que ir fazendo esses testes. Isso é muito legal. Ele não deu, mas vamos fazer uma coisa aqui, porque engraçado, às vezes nesse teste que eu tenho feito aqui, ele tem me dado respostas não muito legais. Ainda não me deu. Ele é capaz de me dar, está tendo algum problema. Ele é capaz de me dar o pôr do sol em qualquer lugar do mundo, tá? Houve algum probleminha aqui. Nascer e pôr do sol, tá? Nascer do sol, só mais uma tentativa. Olha que legal, será que ele vai aceitar? Isso, o nascer do sol amanhã. Nascer do sol Acre. Não. Amapá. Ó, agora o Amapá ele deu, tá vendo? Macapá, Amapá. Ele deu, ele dá. Houve algum probleminha aí na ferramenta, ou na minha máquina, entendeu? Algum probleminha. Mas assim, aliado a esse Nascer e Pôr do Sol, eu coloquei aqui dois sites muito interessantes. O Time and Date, que trata justamente dessa questão de datas e hora, clima, sol, lua, os aplicativos. É muito bacana. Eu sou assinante desse site. Tá? Eu tenho uma conta. Eu não estou logado agora. Estou logado. Tá. Aí, olha só que legal. Eu vou lá no idade, relógio, contagem, word clock do Time and Date. É hora atual em Brasília em palavras. Ó. É muito legal, muito bacana. Calendário de 2021. Que bacana, bom demais. É nesse caso aqui, inclusive, quando eu estou logado, que eu posso gerar o calendário com as datas de aniversário da minha família, tá? É muito legal o Time and Date. Esse cara, World Meters, ele te dá em tempo real, ó, a população mundial. Então, buscando informações para implementar aqui os conceitos da busca, eu encontro alguns sites e vou colocando aqui para vocês. O outro é o Tip Calculator. Esse Tip Calculator é interessante. Você está num bar, a conta deu R$350, a gorjeta é de 15% e são 4 pessoas na mesa. Então, cada um vai pagar $400. Deu $350. É verdade isso? Ou mentira? Agora me pegou. 339, 313, vai dar, é isso mesmo. Aqui é o cálculo de gorjeta. Esse aqui é legal. Na verdade, qualquer coisa que você queira calcular, você entra aqui, calcula e ele já vem com a calculadora para você. E aqui é muito engraçado que você tem... essa é a científica, né? Você pode mudar aqui para vários formatos. É muito legal. Aqui eu encontrei um site
e tem 46 tipos de calculadora. Olha só que interessante. Quer dizer, que eu contei aqui nesse lado direito aqui. Do lado direito aparece, ó. Né? Quantos? 46 tipos de calculadora. Todo tipo de calculadora aqui. É um site muito interessante. É o ptcalculworld.com. Né? Ó, outro cálculo complexo aqui. Esse aqui é interessante. Olha só o que acontece. Eu coloquei os números aleatoriamente aqui, fazendo cálculos aleatórios. O que é legal aqui do resultado? É que ele me diz, ele já agrupa por prioridade. Quer dizer, a calculadora vai primeiro multiplicar e dividir, que é a regra da matemática, né? Para depois somar e subtrair. Essa expressão deu esse resultado, 101. Eu diminuí 62, deu 23. Agora, existe a possibilidade de eu dizer para ele, olha, eu quero primeiro que tu dividas, para depois... Aí ele dá outro resultado, tá? Por exemplo, eu posso pedir, aqui no caso eu não fiz um agrupamento muito interessante. Eu posso fazer assim, eu pedi para ele primeiro somar aqui. Ele primeiro vai somar, depois multiplicar e depois dividir por 9. Aí já muda o cálculo. Opa! Outro erro da ferramenta? Imagens, Lucas. Eita, ele foi buscar lá na igreja, lá na Bíblia. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, você pode definir aqui a ordem das coisas, tá? Ao mesmo tempo que você pode descobrir qual a ordem que ele calcula, você pode mudar essa ordem também. Tá? Interessante, muito legal. Aqui eu fiz esse agrupamento, ó, e deu certo. Eu primeiro agrupei a soma, ele depois multiplicou, depois dividiu e depois somou. É isso que ele fez. Então aqui já mudou a ordem, né? Já mudou o resultado porque a ordem foi estabelecida pelos parênteses. Aqui são máquinas de conversão numérica. Por exemplo, aqui eu converto o lente, né? Está em inglês, vamos botar em português. Bora ver se ele me traz a mesma ferramenta, né? Às vezes, por causa da língua, deu errado aquelas tentativas, tá, gente? Depois podemos verificar. Por exemplo, eu quero 1 milha em quilômetros, ele traz aqui. Além de eu poder mudar a unidade para converter, por exemplo, temperatura, tempo, transmissão de dados, velocidade. Essa transmissão de dados é interessante. Por exemplo, 1 bit por segundo em kilobit por segundo. Olha só. Muito legal, né? Aqui são 13.528 bits por segundo e kilobit por segundo é 3,528. É 1000 para 1000, né? Aí eu posso outras subunidades, né? Quando eu mudo aqui o tipo de informação, ele me traz as unidades para cada informação, né? Se eu quero, por exemplo, armazenamento de dados, isso é bacana, ó. Petabyte, kilobit, megabit, vai embora. E aí você pode converter de uma unidade para outra, comprimento, consumo de combustível, né? Quilômetro por litro, milha por galão americano, quilômetro por litro e por aí vai. Essas são as conversoras. Quando eu quero converter. Aqui é bacana, aqui são as imagens geométricas, né? O teorema de Pitágoras, por exemplo. E o mais legal da ferramenta é que você pode, ó, interagir com ela, ó, tá vendo? Vamos lá mostrar mais, ele me mostra a equação. Então eu posso, e outra coisa, eu posso calcular a hipotenusa, mas eu posso calcular a perna A, ele botou perna na tradução. Eu posso pegar aqui e desfazer a tradução, ó, para o inglês. Porque essa ferramenta aqui, inclusive, você percebe que o link que eu peguei já está no inglês, ele mudou para o inglês de novo, agora eu tinha mudado para o português. Porque eu sei que só funciona no inglês, tá? Mas aí eu pedi para ele não traduzir, porque existe a ferramenta de tradução aqui da página, né? Por isso que às vezes eu estou no inglês, mas não aparece em inglês, aparece em português. Mas agora eu estou no inglês, na ferramenta em inglês, ali vem tudo em inglês, tá bom? Porque
esse cálculo geométrico aritmético só acontece na ferramenta em inglês. E aí eu posso, ó, leg 1, aqui eu mudo, leg 1 hipotenusa. Ou eu tenho o leg 2, que é o B. Então, eu tenho o leg 2, que é 7, mas e se eu mudar o A, o leg 1 para 5? Aí ele já calcula a hipotenusa. Mas se eu quiser que a hipotenusa seja 12, né? Aí já o leg B é de 10,91. Então ele é interativo. Vou pedir para calcular a hipotenusa. E aí eu posso alterar, lembra do 3, 4, 5, que é o teorema perfeito de Pitágoras? 3, 4, 5. 3 um lado, 4 um outro lado, C é 5, a hipotenusa, tá? Então é isso, eu posso interagir no cálculo. Esses dos cubos, né? Os sólidos geométricos é incrível, isso aqui é muito bacana. E cada um aqui eu faço cálculo de pirâmide, de prisma, de cilindro, de esfera, tá? Mas vamos lá nesse cilindro aqui. Ó, ele está no português, já mudou para o português e eu fiz isso de propósito para mostrar que no português não funciona, porque eu fiz o link no idioma português. Aí eu entro aqui, mudo para inglês e pronto, né? Eu venho aqui no volume, posso fazer o raio, a altura, o diâmetro, área de superfície, superfície lateral, área de superfície e tal, né? Eu venho ele tem 3 de raio, 5 de altura. Aí a área da superfície é de 150 unidades. Muito bom demais, gente, muito bom. É a pergunta em inglês, ó, qual é o volume do cilindro? Aí ele traz a ferramenta. Tá? E aí tem cubo, prisma, esfera, vai embora, tá? Esse aqui eu achei interessante brincar para entender. Brincar para entender. Olha só, eu pedi para fazer essa operação aqui, né? 5 vezes 7 vezes 12 menos 3 vezes 4 menos 5. Na verdade, são cubos, subtração entre cubos, né? E aí ele vai para o prisma. Né? Olha só que legal. Ele faz o cálculo como se fosse um prisma dentro do outro. O volume de um prisma menos o volume do outro prisma. Né? O volume do prisma maior é de 5 por 7 por 12. 5 por 7 por 12, eu tenho um prisma grande. E eu quero subtrair dele o volume do prisma menor, que está dentro dele. Tá? E aí ele faz isso. Muito legal a ferramenta. Muito legal. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. No inglês, né? No inglês, ó. Tu vê? Pá. Ele fez em algum lugar, em algum momento. Peraí. Para ver se mudando a língua ele me mostra. Eu acredito que não. Opa, quase, né? Pois é, mas eu fiz o print screen aqui, ó. Ele fez essa demonstração. Volume de um prisma. É porque, na verdade, é uma matéria que ele mostra aí. Na verdade, não é uma ferramenta, tá? Ele está mostrando o cálculo executado pela calculadora, mas aqui ele mostra uma matéria baseada no cálculo que foi exibida. Qual é o volume do prisma, né? Mas ele resolve matematicamente. Esse é o Color Picker, muito bom para quem é designer, né? Por exemplo, aqui está no vermelho, eu quero ir para o azul, vou para o azul. E eu ainda posso clicar aqui no meio. E ele vai trocando aqui embaixo, com base no RGB, no CMYK, HSV, HSL. São formatos de combinação de cores, tá? E aqui o hexadecimal, porque a maioria das aplicações trabalha com hexadecimal na definição de cores. É mais exato a definição de uma cor. Então, eu venho aqui embaixo, escolho o amarelo e aqui eu escolho a tonalidade do amarelo, tá? É só colocar Color Picker. Tá em português, viu? Ele trouxe a resposta normal. RGB, né? É porque quando eu ponho lá em cima Color Picker, ele traz isso aqui. Ó, vê que a ferramenta já mudou de layout, né? E quando eu defino qual é
o esquema de cor. Eu disse que é IRGB 255, 255, 255. Aí ele traz no RGB 255, 255. Aí aqui, se eu quiser interagir, eu interajo, já vai mudando aqui. Né? O voo, que eu já fiz a demonstração para vocês, ele mostra o voo, né? Isso aqui pode vir lá embaixo, tá? Você tem que navegar. Olha como do mapa ele traz lá embaixo. Aqui ele já trouxe na hora aqui, aí eu posso ir para mostrar voo. Aí ele mostra para mim dados de voos. Aqui é o dos hotéis, que a gente já viu, né? Aqui é o Clube do Remo. Quando você, pessoal que gosta de futebol, basta botar o nome do time, ele já traz uma grade sobre o time, partidas, notícias. Ele já vai para a aplicação em alto nível, classificação, jogadores. Né? Bora ver o que acontece se eu clicar no jogador? Ele vai buscar o cara na busca. Tá certo. Né? Classificação, por exemplo, né? Quando eu clico em Santa Cruz, ele vai nas partidas do Santa Cruz. É muito legal, gente. Para quem gosta disso aqui, eu não gosto de futebol. É só colocar o nome do clube. Tá? Aí, e as disputas, né? E os campeonatos? Você põe Copa América. E aí ele te diz qual é a situação da Copa América. Não está muito boa, porque o certo é mostrar isso aqui. Como está na pandemia, né? Aí ele me provoca essa disfunção. Mas é normal, é igual Copa do Mundo, que a gente vai ver agora. Como não está certo, eu vou buscar aqui, Copa do Mundo, 2022. Não traz nada, tá? Só diz assim, adiado, por causa da pandemia. Mas quando você faz isso numa época de evento, gente, vem todo tipo de informação. Por exemplo, pesquisa avançada com o Google. Tem uma pesquisa que eu deixei aqui selecionada para a gente ver sobre as eleições, né? Lá nos Estados Unidos. Eleições americanas de 2020. Pronto, está aqui. Então, toda vez que tem um evento, o Google cria uma instant answer que disponibiliza a informação. Aí, quando você faz assim, mostra mais, ele mostra mais informações. Mostra menos, mostra mais. Tem um momento que, se tiver uma ferramenta específica, como é o caso da Copa, como é o caso dos voos e dos hotéis, você clica e ele vai para a aplicação. Né? Nesse caso aqui não tem aplicação, é só um instant answer mesmo. Mas tem a fonte, por exemplo, que é o do Associated Press. Quando você clica, ele vai para o site que está fornecendo aquela informação aqui tabulada. Tá? Tabulação criada pelo Google baseada nas informações do Associated Press. Ok? Bom, o Define é o dicionário do Google, quando você precisa saber a definição de uma palavra, né? Define hipérbole, define hipotenusa. Aí ele traz. Às vezes ele traz aqui o conceito da Wikipédia, às vezes ele traz o conceito do dicionário. Né? Aqui ele diz, é o lado de um triângulo retângulo oposto ao ângulo reto. Paralelepípedo, é um prisma de 6 lados e tal. E ainda vem a tabulação da Wikipédia, tá? Vamos ver um negócio aqui? Eu vou entrar na Wikipédia aqui, deixa eu ver o que é que ele fala para mim sobre o paralelepípedo. Não, ele não me fala do jeito que eu gostaria que ele falasse. Por exemplo, se eu falasse se eu perguntasse... Aqui é o WikiWand, tá? É uma ferramenta que tabula de forma mais estética os resultados da Wikipédia. Eu vou... Para ver aqui, ó. Só título de curiosidade. Kizangama, é o meu irmão. Opa! Kizangama. Uma curiosidade que eu quero mostrar para vocês. Aí ele diz assim, ó, nascimento, morte, cidadania e ocupação. Então, se eu fizer essa busca lá, Kizangama, ocupação,
ele traz aqui, ó, músico. Por quê? Porque é uma informação tabulada. Kizangama morte. Isso é uma dica aí para vocês. Não trouxe algum problema, tá? Nascimento, vamos lá, nascimento. Kizangama nascimento. Esse vem. Tá, Kizangama nascimento, 22 de dezembro, Belém, Pará. Se eu colocar local nascimento, vem Belém, Pará com a data, né? Talvez a pessoa tenha tabulado lá de forma Sean Connery, por exemplo. Vamos lá, buscar o Sean Connery. Isso é a dica, né? Extensivo ao conceito que eu estou passando lá. Por exemplo, morte, né? Sean Connery, local de nascimento. É isso que aí vem ator, data de nascimento. Ele está trazendo. Por quê? O que eu queria mostrar é o seguinte: morte. Eu não sei como é que a data de falecimento. Como é que o Google está rastreando a tabulação da Wikipédia? Mas, assim, quando eu colocava o objeto e uma dessas, cônjuge, vinha só ela. Por exemplo, agora eu botei nascimento, aí vem o local de nascimento e a data de nascimento. Não, antigamente era só aquela pergunta que eu estava fazendo. Hoje vem tudo junto, ó, morte e local de falecimento, né? Era para ser assim, local de morte, local da morte. Aí era para vir assim, só local da morte. Aqui Nassau, Bahamas, será que é isso? Vamos ver. Nassau, Bahamas, Aqui veio só o local, tá vendo? Mas nem é assim que ele apresenta. Ele apresenta tabulado, direitinho. Enfim, acho que está havendo mudanças. Isso acontece. Aqui é legal a questão nutricional, né? Apple, vitamina C, aí me diz. Aí aqui a unidade é uma maçã do McDonald's, é um suco de maçã, são 100 gramas, né? São de 100 gramas. Aqui ele não dá a opção de mudar a quantidade, não. Tá? É muito legal. Aqui é maçã, fatos nutricionais. Aí vem, ó, várias coisas aqui. E esse aqui é maçã, simplesmente o conceito, quantidade de vitamina C, né? E aí vem aqui, ó, colesterol. Como está tabulado, e ele está tabulado onde? Num site específico de Ver Mais 45, ó. Ver Mais 45? Não. É que ele não me informou. Mas ele tabula nesse site que ele usa. Tá aqui. United States, alguma coisa sobre nutrição. Gorduras totais, né? Maçã, gorduras totais. E ele traz a informação para mim justamente porque está tabulado aqui, ó. Gorduras saturadas, bora ver se ele traz essa subinformação. Ele trouxe gorduras saturadas. E ele traz assim, que era isso que eu queria fazendo agora do Sean Connery. Tabulado, tá? As fontes incluem o SDA. O SDA é esse site aqui que é dos Estados Unidos, é do governo dos Estados Unidos. É do site do Ministério, vamos dizer assim, de Agricultura. E por aí vai, tá? É só colocar o alimento e mandar bala. Movies, ó. Quando eu vou em Movies, ele traz para mim filmes, tá? Porque eu posso botar Movies ano, por exemplo. Eu posso botar 2018. E ele me traz os filmes que passaram em 2018. Né? Eu posso fazer também Showtime. Showtimes, ele me diz quais são as salas que estão sendo exibidos filmes aqui em Brasília. As salas aqui, ó, próximos de São Sebastião, é claro. Né? E aqui ele só não traz as sessões por causa do Covid. Né? Mas vamos lá. Internet. Para ver se ele traz alguma informação. Traz, tá vendo? Ó. Ele me diz que está passando esse filme no Cinemark, no Kinoplex do Pátio Brasil e do Cine Drive-In. Ele traz informações do filme, à direita, né? Traz a cotação, 87% dessas pessoas gostaram. Aí aqui, se você estiver logado, eu estou logado, eu posso dar o like ou o dislike do filme, né? Posso salvar isso aqui na minha lista de interesses. Depois a gente vai ver em Collections. Eu posso ter Cinema Brasília. Antigamente era muito, no meu livro, que eu mostrei para vocês no início, no livro que eu fiz do Google,
ele tinha uma possibilidade de composição disso aqui muito maior, né? Olha só, o cinema em Brasília tem o Cine Brasília, Cine Cultura, Kinoplex, aí eu peço para ver tudo, ele vai para a ferramenta auxiliada pelo mapa, né? Ah, eu quero saber qual é esse filme, esse cinema aqui. Eu clico, é o Kinoplex lá no Pátio Brasil. E por aí vai. A possibilidade, inclusive, de eu clicar na sessão e comprar no ingresso, tá? Então, é uma ferramenta fantástica, né? Eu posso botar só o nome do filme, por exemplo, Star Trek Into. Bora lá. Star Trek Into. Bora ver se era Into, né? Ele até me sugeriu ali. Into Darkness. Aqui faltou o Darkness. Isso. Traz aqui as informações, onde está passando. É uma ferramenta fantástica, uma ferramenta do Google. Vou colocar aqui, legal. Tá? Tem esse aqui é o print screen do meu celular, onde eu usei o Showtimes, e aí ele vai até ele trazer para mim tabulado. Eu posso deslizar o dedo aqui e ir para o próximo filme, outro filme, os filmes que estão em exibição. Tá? O Google Stock, olha só que legal, é o Google financeiro. Eu coloco o nome da empresa lá e ele traz para mim. Se eu quiser, eu posso colocar, olha, outros itens pesquisados, Apple, não. É Apple aqui em cima. Isso. Aí ele traz como é que está a cotação das bolsas e tal. Se você quiser, você vai para a ferramenta, tá? Existe a ferramenta própria. A gente vai ver já já. Distância, né? Quando eu quero calcular a distância da QNL para a UNB, né? Uma vez eu precisei ir num evento na UNB, aí eu faço isso, ó. Eu clico lá, os locais, distância, tal. Basta botar distância QNL13 e UNB. Pronto, aí ele já traz. Me dá distância em carro, em trem, se tiver trem, né? Se eu for a pé, eu vou demorar aí 5 horas e 43 minutos andando, tá? Cálculo de distância. Deixa eu fazer uma outra alusão a um negócio aqui. Por exemplo, distância Belém, Brasília. Ó, Belém, Pará. Mas tem Belém no Maranhão. Então eu ponho Belém/MA, Maranhão. E ele muda para o Maranhão, tá? Caramba, olha só. 600 quilômetros a mais no Maranhão, tá? Isso deve ser por causa das estradas. Que é praticamente no mesmo local. A hora é fantástica. É muito interessante saber a hora em alguns locais. E aí a hora em Paris, aqui sim funciona, porque ainda agora não funcionou, né? Lá no pôr do sol. Olha só, a hora em Paris agora são 15 horas e 37 minutos. O meu evento já acabou há muito tempo lá, né? O nosso evento aqui agora. Hora Paris, você pode botar a hora do lugar, fuso horário Brasília-Paris, ele diz quantos fusos horários. Vamos lá. Fuso horário Brasília-Paris. Aí ele me dá o stand, diz que é 2 fusos horários, né? Aqui em Brasília 11, aliás, não, é diferença de horas, né? Está 4 horas à frente do Brasil. Isso aí, 15 e 31. É porque o fuso horários que eu estava pensando era outra coisa. E aqui, ó. Tá? Olha só. A hora em Brasil, nós temos 4 horas, porque são 4 fusos, né? A time zone em Brasil, horário padrão de Brasília, e mostra os 4 fusos. 9 horas em Brasil e em Los Angeles é quanto? Aí me diz. 9 horas no Brasil, que horas será em Paris? Será 13 horas. Certo? Em torno de 5, porque lá, por causa do horário de verão que está considerando ainda. Porque o relógio é internacional, não é local. O clima. Clima é bacana. Inclusive, o clima, eu achei esse site, Clima Tempo, muito legal.
Quer dizer, eu achei não, eu acho que todo mundo acha esse clima-tempo. Esse clima-tempo é muito usado nas televisões, tá? As televisões usam muito, principalmente aquelas de rádio, né? Eu via muito esse clima-tempo, se eu não me engano, na Jovem Pan. Tá? Mas a ferramenta na busca, né? Quando eu coloco o clima, ele traz isso aqui para mim. É importantíssimo a gente perceber uma coisa aqui que é fundamental. É você, por exemplo, mudar de Celsius para Fahrenheit. Ó. Essa é uma delas. Você muda qual é a escala térmica, né? E aí tudo muda também. Tudo muda. O vento muda. Olha só que legal. Muda a unidade, tá? A unidade, né? MPH, quando é em Celsius, muda a escala da unidade, né? E aí eu posso também clicar na temperatura, na chuva. E aqui eu tenho a pluviometricidade, né? E o vento, a velocidade e direção do vento, tá? Na temperatura eu tenho chuva 1%, umidade 50% e a velocidade do vento. E outra coisa interessante, ó, eu posso mudar de um para o outro, que ele vem aqui para cima e aqui para o lado, ó, tá vendo? 27 graus já muda a chuva, umidade e vento. 24, já muda a temperatura. 22 graus, 21 graus, tá? E outra coisa, a gente estava em 29 graus, né? Temperatura, quando eu faço o comando original, é o momento agora. Agora está 29 graus. Eu posso ter ele sábado, agora, meio-dia, né? Daqui a pouco. Posso ter no domingo, às 6 horas da manhã, 9 horas da segunda-feira, né? Aqui em cima é na hora, tá? Na hora que eu clico. Terça-feira, quarta-feira, e por aí eu vou vendo. Você imagina eu sei que, às vezes, um meteorologista não vai usar isso aqui. Mas e se ele constatar que a ferramenta é boa, perfeita mesmo? Porque é uma ferramenta para as pessoas comuns, né? Olha, ele traz daqui desse site, olha, o Weather.com. É daqui que ele traz as informações climáticas, tá vendo? E outra coisa que além da busca, né, é quando você está na pesquisa e encontra sites importantes, né? Outra coisa interessante é você descobrir se existe algo mais que seja da mesma, seja idêntico a esse, né? Seja idêntico no sentido de tipo de notícia que ele propaga. Aí você vem aqui nessa extensão, que é o Similar Pages, que está deixando de acontecer isso aqui, tá? Eu percebi isso. Tem um comando no Google, e eu acho que ele está deixando de ser executado. Que é quando eu quero saber qual é já me adiantando aqui aos operadores avançados, né? O relatedweather.com. Aí ele traz para mim sites que fazem a mesma coisa, tá vendo? Essa extensão aqui que já não está mais trabalhando legal. Aí você tem o United States Today, o Time and Date, que a gente já viu, né? O Bing também traz a informação de clima. The Weather Network. Então, além do próprio weather.com, tem outros, né? O Underground, CNN, Time and Date, USA Today. Então, o Related, né? Já é o primeiro comando avançado, que a gente vai ver depois. Mas esse do clima aqui é muito interessante, tá? Então, o meteorologista que perceber que isso aqui é bom mesmo, eu não tenho conhecimento técnico para isso, ele torna isso aqui uma ferramenta diária. Quando eu faço busca por currículo, né? Eu fiz esse currículo desse site aqui, mas porque foi o resultado de uma busca de currículos em design de alta qualidade, né? Aí é uma imagem editável, né, em SVG, que eu posso editar num cara chamado Inkscape, que é um site, é um software livre, eu não preciso pagar para usar. E aí eu posso carregar essa imagem e editar. Editei direitinho, editei minhas redes sociais, um pouco sobre mim, meu celular, os livros que eu escrevi, a minha formação, a minha trajetória no serviço público. Eu tirei desse cara aqui, ó, que também é isso aí, muito além da busca, você descobrir os sites de boa qualidade. Esse cara aí tem alguns currículos, que em inglês é resumo, né? Ó, vou tirar a tradução aqui rapidinho. Ó, resumo, aí quando eu traduzo para o português é currículo, né?
Então, eu faço a busca como resume na busca no Google, né? Vamos ver lá. Resume templates, aí eu vou na imagem. Às vezes tem alguma informação no todos aqui, ó. 20 modelos de currículo para download. Aqui é um anúncio, ainda não é o download. Aqui, ó, aqui já é a informação. Free Resume Templates, para download now. Pronto. Aí vem aqui, ó, os tipos de currículo que você pode editar. Né? O pessoal do LinkedIn ia adorar isso. Beleza? Então, aqui eu fiz na imagem, porque na imagem também tem aquela história. Se você domina a ferramenta, aí você vê a imagem aqui, você diz, pô, eu quero esse cara. Você baixa a imagem, carrega numa ferramenta de imagem e faz ele igualzinho. Até no PowerPoint você faz isso. Tá? Sem problema nenhum. Quando eu busco por resume design, olha, os currículos altamente bonitão, olha aí, lindos, né? Aí são as palavras que eu uso, que no Google a gente chama de palavra-chave, né? E no DuckDuckGo a gente chama de gatilho. A gente vai ver aqui. Olha só, eu posso clicar nessa imagem e aqui vai para o link dela. Não é para baixar o modelo do currículo. Isso você vai encontrar lá, se tiver lá. Olha só que currículo lindo esse aqui. Um currículo diferente, né? Um currículo muito bonito. É uma forma até de você demonstrar para a empresa que você está se candidatando que você sabe mexer na ferramenta. Tá? É só aprender, não tem dificuldade, não. Aqui, quando eu peço Facebook Infographic, imagens, ele traz infográficos que falam sobre algumas coisas do Facebook. Nesse caso aqui, por exemplo, 5 infográficos de redes sociais. Aí ele traz os sinônimos, tá? Facebook é sinônimo de rede social, aí o que tiver de rede social também ele traz. Ó, os novos dados surpreendentes do Facebook. Aí eu posso aqui com o botão direito pedir para ele abrir a imagem um novo guia. E aí eu tenho uma imagem que aqui deu pequeno. Tá, pequeno. Mais uma ferramenta aí que a gente vai aprender. Então eu coloco o cursor em cima da imagem, com o botão direito eu peço para ele procurar a imagem no Google. Aí ele vai procurar essa mesma imagem e vai ver se tem, não foi encontrado. Então eu não vou ter a possibilidade, a não ser entrando no próprio link da imagem, que é a mesma que aparece aqui, ó. Os novos dados surpreendentes do Facebook. Vou lá. Eu só tenho possibilidade de pegar a imagem original mesmo, se ela for grande, se eu tiver aqui na matéria. Aqui, olha só. O que é que eu posso fazer? Daqui eu já posso. Botão de direito, salvar a imagem como, e eu vou salvar esse infográfico em imagens, aqui na minha máquina, já salvo lá. Eu não uso Windows, tá? Eu estou usando Linux, o Ubuntu Desktop, tá? Ubuntu Studio. Ou posso pegar com o botão direito e abrir isso aqui, uma nova guia. Abrir imagem, uma nova guia. Vamos lá. Olha só, aí eu já tenho aqui ela em alta definição. Eu cliquei nela, tá? Cliquei e ela ampliou. Venda de publicidade, a venda não sei o quê. Vai embora. Então eu pego a informação assim, desse jeito, que eu quiser. Avengers Wallpapers Amazing, 4K. Se eu quiser até mudo para 8K, que parece que já tem 8K, né? 8K. Mudou mesmo. Ó, aqui tá, 8K. Eu tenho que ir lá, é difícil eu ter a imagem aqui. Aqui eu tenho só um... Aqui tá, ó, 8K mesmo. Bora ver se eu consigo salvar no 8K? Botão direito, salvar imagem como. Lá no imagens. O problema é que tá cheio de imagem aqui, tudo bem. Avengers, beleza. Agora vamos achar lá o tamanho dessa imagem Avengers. Imagens. Avengers, 2,5 MB, né? 2,5 MB. E aí, por quê? É uma imagem que eu posso fazer zoom nela, tá? Ó. Olha só que perfeito, gente. Muito legal, né? Muito legal. Imagens para eu ir trabalhando.
Artist Design SVG, extensão SVG. Quando eu vou lá, eu peguei aqui a imagem, olha só que legal. Tá, clico na imagem, botão direito, salvar imagem como. Não é SVG, é PNG. Mas eu posso, deixa eu ver se daqui direto já tem, salvar imagem como. Não, é PNG. Então eu tenho que ir no site, que ele detectou que a imagem é SVG, e baixar a imagem, né, se ela estiver disponível. É SVG, tá vendo? Cliquei com o botão direito na imagem aqui. Porque eu posso usar a imagem SVG, vou salvar como? Eu posso usar a imagem SVG para montar os meus sites e tal. Mas a SVG é uma imagem editável. Eu posso editar no Inkscape, que é um programa, software livre, estou carregando ele aqui, onde eu posso abrir aquela imagem lá e fazer as edições que eu preciso, né? Olha só. Desculpa aí. Eita. Tá, consegui. Eu posso fazer assim. Eu não vou me atrever a ampliar essa janela, que é para ele não ficar embaixo do compartilhamento. Eu posso chegar aqui, clico 2 vezes, aí ele edita tudinho, ó, tá vendo? Posso pegar essa circunferência aqui, porque ele é SVG, muda a cor, tá vendo? Muda a cor. Posso pegar a interna também, ó. Bora ver. A interna é essa aqui, ó. Muda a cor. Então, o SVG é porque eu posso baixar a imagem e reeditar ela, tá? Por isso que eu quis demonstrar para vocês aqui. Aí, já sei o que houve. Tá. Tá, beleza, agora. Então, vamos lá. Então, eu posso pegar imagens editáveis, né? O stopwatch é o cronômetro. Como está em português, ele não entrou, vou para o inglês. Salvo, ok. E aí ele começa a funcionar. Start. Stop. Start. Stop. Redefinir. E tem esse outro, que são 2, né? Ó. Tem o que diminui. Ó. Ele vai de 5 minutos para 0. Stop. Começa de novo. Redefinir. E tem uma barrinha aqui mostrando para você a sequência, tá? Muito bom o cronômetro, bacana demais, tá? Ele conta para cima ou regride, tá? Olha lá, quando nasceram os membros dos Beatles, né? E aí ele vem, se você podia ter posto assim, ó, os Beatles, membros, data de nascimento, mas eu fiz uma pergunta. E ele traz todo mundo. E quando eu clico em um, ele continua me mostrando todo mundo, mas esse um que eu cliquei, ele traz aqui embaixo. Legal, né? Outra coisa legal, por exemplo, eu pedi os Beatles, membros, data de nascimento, mas eu quero só os membros. Então eu clico em membro aqui. Opa! Deu algum tilt de novo. Isso, tá vendo? The Beatles, membros. E aí ele traz só os membros, não dá data de nascimento. Eu depois, então, acrescento. Nem precisa data de nascimento, basta nascimento. Pronto. Eu clico aqui e ele vai trazendo o pessoal aqui para mim. Tá bom? Qual é o peso dos planetas do Sistema Solar? Beleza. Ele traz para mim. Tá no português, tá? Eu posso botar peso. Bora ver se no inglês ele obedece. Planets, Solar System. Trouxe, tá vendo? Eu posso ir para o português. Essa eu já fiz o teste e eu sei que vai funcionar. E o comando está em inglês, hein? E ele obedece. Peso, planetas, Sistema Solar. Ele traz. Só que aqui está na ferramenta em português
ele traz no formato português. Eu fiz a pergunta em inglês e ele trouxe no formato em inglês. Bora ver quanto pesa o Sol? Sol peso, né? Posso botar aqui, por exemplo, Earth M, de massa. Ele traz, como está em português, mas se eu for para o inglês, muito importante isso, tá? É bom estar acontecendo isso para vocês verem como é a jogada, né? Ele tirou o hífen, vamos colocar o hífen. Earth M. Ele não está obedecendo legal, alguma coisa acontecendo aí. Sem problema. Tudo documentado. Eu acho legal esse joguinho aqui. Você diz assim, eu estou me sentindo curioso para saber alguma coisa. Ele traz para você. Ó. O cloreto de sódio é sal? O cloreto de sódio, também conhecido como sal comum, sal de cozinha, ou halita, sei lá, é um composto iônico com a fórmula química NaCl, não sei o que, tal. É uma curiosidade. Eu estou me sentindo... Faça outra pergunta. Em que ano é o Grande Gatsby? O Grande Gatsby é um romance de 1925 escrito pelo autor americano. Em que ano é o Grande Gatsby? Em que ano? 1922. Outra pergunta. Por que a grama nos dá coceira? Geralmente é porque pequenas pontas de cerdas na grama fazem pequenos cortes no seu pé. Então, esse I'm feeling curious, né? E ele funcionou no português, hein? Tá no português. Vamos lá. Deixa eu ver se tá no português. Línguas. Não, tá no inglês. Vamos ver se ele funciona no português. Mudo para o português. I'm feeling curious. Ele traz. É uma ferramenta interna da busca. 4 trilhões, 100 bilhões e 1. É o transformar números por extenso. Esse foi o maior número que eu já consegui, tá? Foi o maior. Abaixo disso, ele faz todos. Por exemplo, 4.351 por extenso, tá? 500.001. Tá? É só pedir por extenso. E o inverso, quer dizer, o inverso não, é o uso dos números romanos, ó. 1530 em numeral. Aqui é 1520. Opa! Endoideceu. Mas é isso, ele faz a transformação. É só brincar, tá? Esse é dever de casa. O inverso também funciona, tá? Numeral em... Vamos lá. 1430 em romano. Aí ele joga em romano. Tá? Beleza. Esse foi a última novidade do Google, tá? Ela lançou isso agora, ultimamente. Letra vilarejo. Aí ele traz a música da Marisa Monte. Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom, na varanda, quem descansa, vê o horizonte, deitar no chão pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão. Legal essa música, muito lindo. Mas aí foi um acordo feito com esse site aqui, o Lyricfind. Você encontrar letras, né, das músicas. Ele fez o acordo, Google, né, já fez com a Amazon, já fez com o Google Play, está fazendo acordo com o Disney, né? Olha só que bacana, hein? Lá no site da Antena 1, tem a possibilidade de você... Eu vou lá na Antena 1, ouvir a rádio. Opa, vou diminuir aqui um instante. Bora ver. Lá você tem a oportunidade de traduzir a música, porque tem que ir no ao vivo. Acho que é aqui mesmo. Porque está em propaganda. Aí vem o original e a letra, tradução, né? Fui eu que sugeri para eles. Não sei se de repente foi realmente baseado na minha sugestão, mas coincidentemente, quando eu sugeri, digo, olha, traz o original e a tradução do lado e tal. Eles já devem, não sei se eles estão usando esse tipo de serviço da Google, mas eu achei legal, achei bacana. De repente fui eu.
Aqui é o plotador, né? Ele traça as funções. Você coloca a função e ele traz aqui. Você pode aumentar, diminuir. Você pode ir com o cursor aqui e a coordenada muda ali em cima. O plotador da gráfico, né? Aqui é o uso do plotador gráfico com mais de uma função. Cada cor aqui é uma função. Entra com 3 funções, ele faz o coração. O laranja é essa função de baixo, é uma função quadrática, né? A gente percebe. Aqui, a de cima é a quadrática inversa, né? E aqui é uma quadrática vermelha, né? E a azul é uma mistura aí de... muito interessante, porque é o que realmente fez o coração, né? Será que se eu tirar... Vamos fazer esse teste? Se eu tirar as duas... vai influenciar. Faz só o coração? Fez. Só o coração. Só o coração é o azul. Ele ainda deixou o vermelho ali. Deixa eu tirar a função do vermelho. Pronto. Ele faz só o coração. Tá? Muito bacana. Brincar aí para descobrir as coisas. Essa é fantástica, né? Aqui são as funções tridimensionais, 3D. Eu vou clicar aqui, ele faz aquele ovozinho que eu mostrei ali, ó, tá? E aí eu posso interromper o gráfico clicando nele, né? Só se eu der o play aqui, ele volta. Olha só que legal, dependendo do jeito que a gente olha, né? Eu também fiz as outras aqui. O link está na imagem, olha só que bacana, que beleza, né? E aí eu volto a fazer. Aqui tem essa aqui, parece uma peneira, né? Olha que bacana, né? Muito interessante. E aí tem todas essas, né? Aqui é diminuir esforços aumentando resultados. É quando eu diminuo o esforço que eu uso no uso das palavras-chave. Se eu fizer só células, 60.700. Células corpo humano. O DO é o conectivo que o Google desconsidera. Você até pode colocar células do corpo humano, mas ele vai considerar células corpo humano. Tipos, células corpo humano. Então, vamos lá. Aí ele me fala dos tipos. Bom, se eu botar só tipos, células corpo humano, é a mesma coisa, tá? Os conectores da língua, ele desconsidera, que é onde está. Qual a quantidade de tipos de células do corpo humano? Eu não preciso do qual a, eu não preciso do de, do, da. E ele vai me dar a mesma resposta. Esse é a diminuição de esforços aumentando o resultado, tá? Esse também é afunilando resultados e o exemplo errado. Olha só, por quê? Eu vou explicar por que o exemplo não deu certo. Hipotenusa, cálculo hipotenusa, beleza. O objeto aqui é hipotenusa, tá? Criador do cálculo da hipotenusa, nascimento do criador do cálculo da hipotenusa, aí já começa a complicar. Ele já não traz. Por quê? Porque ele não está trazendo aqui, ele não entendeu que é o local do nascimento do cara que criou. Quem que criou? Foi Pitágoras. Então aqui eu não tenho que botar o local do nascimento do criador do cálculo da hipotenusa. Não, é do Pitágoras. Que agora eu já sei que é o Pitágoras. Aí ele traz para mim o local. Foi em Samos, na Grécia. Entendeu por que aqui deu errado? Porque o objeto não era o criador do cálculo da hipotenusa, e sim o nome dele, né? Local, nascimento e Pitágoras. Aí viria, tá?